Olá, olá, olá a todos vocês que estão nos assistindo a mais um episódio do podcast do Além do CNPJ. Estou muito feliz que você está aqui assistindo mais um episódio desse e estou muito feliz pelo convidado que eu trouxe hoje aqui. É um prazer inenarrável, mas antes de apresentar, quero só dar uma letra do que a gente vai trocar ideia aqui, só para vocês entenderem um pouquinho do background e também das origens dessa pessoa que tem uma experiência sensacional e que vai poder dividir com a gente no podcast de hoje. Só para vocês terem ideia, a família Jafé é uma família de origem libanesa que chegou no Brasil no final do século XIX. Pioneiros da industrialização paulistana, eles construíram um dos maiores grupos empresariais familiares do Brasil. Ramo têxtil, mineração, metalurgia, siderurgia, serviço financeiro, navegação. Eles dedicaram-se ativamente à filantropia. Para vocês terem ideia, um dos melhores hospitais do Brasil, que é o Sírio-Libanês, eles lideraram a fundação, junto com outras instituições como Clube Atlético Monte Líbano, Clube Atlético Ipiranga, Esporte Clube Sírio, entre outros. Então, pensa na importância do convidado. Contribuíram com doações significativas para o Hospital Leão 13, hoje que é o São Camilo, aqui em São Paulo, Museu da Arte de São Paulo e a USP, cara. Os Jafés foram responsáveis pela urbanização do histórico bairro do Ipiranga, tanto é que o Ipiranga é um dos bairros mais históricos do Brasil, né? Onde instalaram suas primeiras unidades fabris, realizaram obras de infraestrutura e construíram palacetes de grande valor arquitetônico que hoje diversos deles são tombados. Todas essas informações eu peguei lá na fonte do Wikipedia e eu quero apresentar com muito prazer Raul Jafé. Oh, que alegria! Você sabe, Felipe, que é uma alegria estar com você e com os seus internautas, eu poderia dizer telespectadores, porque eu trabalhei tanto tempo com rádio e TV, que eu gosto de falar telespectadores, mas são os nossos internautas que estão nos assistindo a qualquer hora do dia ou da noite, em qualquer lugar onde eles estejam, no Brasil, no mundo. E eu diria o seguinte, eu sou fã do programa, eu já acompanhei várias matérias, tanto é que eu costumo chamar o programa de muito além do CNPJ. Que legal. Porque você traz artigos muito interessantes e que ajudam muito o empreendedor. Quando você citou essa história da família, esse começo da família, eu também acho muito importante para você, empreendedor, que você saiba um pouco da história. Porque nos momentos difíceis da nossa vida empresarial, e todos nós passamos por situações estranhas ao longo dos anos pelos negócios, né? Me vem à cabeça a história do meu avô, Benjamin Jafé, que foi o primeiro que veio ao Brasil em 1887, Caraca. Vindo do Líbano, a convite de Dom Pedro II. É importante a gente valorizar a história de Dom Pedro II, que não deram valor a ele. Sim. Mas ele era um homem que falava 5 línguas, inclusive o árabe. Que legal. Adorava a cultura oriental. E ele foi ao Líbano convidar os jovens libaneses a virem ajudar a colonizar o Brasil. Por quê? Porque na época o Líbano era dominado pela Turquia, do Império Otomano. Então os jovens libaneses não tinham chance de nada, nem de serem empreendedores, só tinham cargos subalternos, não tinham possibilidade de crescer. A própria política da época colocavam eles às margens. Que tinham o direito dos... Por isso que chamam muitas vezes o libanês, o sírio, de turco. Mas nós não temos nada a ver com o turco. Mesmo porque o turco é mongol e o libanês, o sírio, vem da origem árabe. Né? Então não tem nada a ver. Em termos de etnia nada tem a ver. Né? Mas o Dom Pedro convidou e deu uma grande colher de chá para os jovens libaneses, que era o salvo-conduto. Porque a gente podia rodar por todo o Brasil. Por isso que mascateavam por todos os lugares do Brasil. Você tem a história do libanês, que a turma chamava de turco. Numa novela ele falava, eu não sou turco, eu sou libanês, né? Para quem assistiu essa novela antiga, que hoje a Globo repete, né? Então, porque era justamente isso. Os italianos, os espanhóis, os japoneses, eles tinham que vir para lugares específicos. Já os libaneses não, tinham direito a rodar pelo Brasil todo. Que legal, caramba. Então, tinha liberdade geográfica. Liberdade. Então eles vieram aqui e estabeleceram os seus negócios. E meu avô foi o primeiro a vir, ele acreditou, era um sonho para ele. Ele acreditou, veio e depois trouxe os seus irmãos, que chegaram, inclusive o cavaleiro Nami Jafé, que tem nome de rua, e que era o pai do Ricardo Jafé,
que é também nome de avenida. Todo mundo conhece Ricardo Jafé de São Paulo, que é uma avenida super renomada, super conhecida. Exatamente. O Ricardo foi presidente do Banco do Brasil, tudo mais. Eu me reporto muito ao pai dele, o Nami Jafé, que era o professor na Universidade de Beirute, acompanhou essa palestra de Dom Pedro II, faz parte da história, ele estava com Dom Pedro II, contou para a família no final de semana e meu avô, que era mais jovem, sonhou que viria ao Brasil. Né? Levar o Brasil a visitar e ajudar a colonizar o Brasil. E, de fato, a família Jafé fez isso. Fez isso. Eles vieram mascateando. Depois, em 1907, foi inaugurada a primeira fábrica da família. A fábrica têxtil, no Ipiranga, na rua Silva Bueno. Que legal. Né? Que, aliás, tem o chamado Ponto Fábrica. E que foi o berço da industrialização de São Paulo, no Ipiranga. Olha isso. Então, é uma história muito bonita. E eu cito para você, empreendedor, porque eu digo o seguinte, quando eu estou num momento de desânimo, né, dos problemas que a gente tem no dia a dia, eu ia lá na frente do retrato do meu avô Benjamin e falar, meu Deus do céu, esse homem não sabia falar a língua. Veio para um país estranho. Como eles gostavam de comer quibe cru, fígado cru, essas comidas que a gente come hoje nos restaurantes árabes. É uma delícia. Eles diziam que turco comia gente, eram chamados de turco, né? Então ele vinha, não sabia os costumes da terra, e ele veio e venceu. Exato. Então eu não posso me deixar bater pelos problemas que a gente tem. E é o conselho que eu dou para você, jovem empreendedor, já empreendedor de meia idade, você que já quebrou, você que já... Levante de novo, reconstrua, exato, cresça, porque aí já é ditado do meu pai, aquele que não parou jamais será alcançado por aquele que parou. Então siga em frente, exato, siga em frente, com o pé no chão. É o primeiro dos exemplos que eu dou baseado nos meus 70 anos de vida e de tanta experiência no ramo empresarial, porque eu conheci pequenos, médios e grandes, os maiores empresários do Brasil. Eu pude conviver e aprender muita coisa com eles. Caraca, meu, olha isso, gente. Já valeu o podcast, só essa introdução. E a gente tem muita coisa para conversar hoje, Sr. Raul. Quero conhecer um pouco da história, quero falar da parte de negócios, a parte de empreendedorismo mesmo, vida real lá. Sr. Raul, para quem não sabe, eu sou inquilino do Sr. Raul. Tem muitos imóveis. E um ótimo inquilino, hein? Obrigado. um inquilino, nós somos um inquilino dos vários que o Sr. Raul tem, né? Porque uma família, tem bastante imóveis e tal no Ipiranga. Nossa fábrica fica no Ipiranga. E serve também como um insight, porque pensa o seguinte: eu não conhecia o Sr. Raul antes do nosso contrato, né? Mas quando eu comecei a conversar com o Sr. Raul e comecei a entender que, caraca, olha a experiência desse cara. Ele tem um know-how, e eu já contei isso para o senhor, já falei isso, já tive a oportunidade de falar para o senhor isso, que muitas vezes eu não tive de berço, né? Os meus pais não são empreendedores e tudo mais. Então eu colei real no Sr. Raul, falei, vou ficar amigo do Sr. Raul, porque, além de tudo, é uma coisa que transborda conhecimento. Sr. Raul, uma pergunta que você faz para ele transborda conhecimento, sabedoria, maturidade, essa coisa que muitas vezes para nós jovens nos falta, né? Tanto é que falando em termos macro, né? Quando acabou a eleição, uma das primeiras pessoas que eu liguei foi para o Sr. Raul. Falei, Sr. Raul, e agora qual é o teu feedback de tudo isso aí? Então, inclusive, também nós vamos falar sobre economia, macroeconomia aqui e tudo mais, política, etc. Mas antes de prosseguir, Sr. Raul, queria só agradecer o nosso patrocinador master, que é o Grupo Glass One. Sr. Raul, olha que viagem. O Grupo Glass One, legal esse insight que eles tiveram. Eles montaram um grupo de contabilidade, impostos, gestão financeira, registro de marcas e emissão de certificado digital, tudo focado exclusivamente no mercado de vídeo esquadria. Então, os caras pegaram, nicharam o mercado, então eles são dos mais especialistas do ramo, porque, eles atendem trocentas vidraçarias e serralherias, entendem de imposto e tudo mais, e ajuda demais o empreendedor do vidro esquadria, que, sinceramente, Daniel tá aqui, não me deixa mentir, né, Daniel? O vidraceiro e o serralheiro perde dinheiro pro governo, não sabe pagar imposto direito, às vezes acha que tá ganhando, tá perdendo. É uma bagunça. Então, cara, o Grupo Glass One consegue dar todo esse subsídio, essa assessoria. É só falar lá com o pessoal. E enquanto eu estou falando aqui, tá no site, tá na tela aí o Instagram. Se você tem uma vidraçaria, uma serralheria, aconselho
fielmente e realmente que você vá para alguém que entenda do teu mercado e não só da parte burocrática do Brasil, que já é uma bagunça tremenda. Então, Glesman, eu entro nessa conversa dizendo assim, eu sou um grande admirador do setor dos contabilistas. Eu fui muito ligado ao SESCOM, Caraca. que é o setor que congrega os contabilistas, auditores, periciais. E, inclusive, tivemos juntos numa das lutas que era para fazer a lei de responsabilidade fiscal, isso no ano 2000. Caraca. Eles usavam o nosso programa de rádio para justamente a gente dar força e trazer gente para discutir a lei de responsabilidade fiscal. Um grande trabalho dos contabilistas, que tem um ramo muito difícil, a gente que sabe, cada dia no Brasil é uma, sei lá, 500, 600, 300 normas que o contabilista sobrescrevem. Então, hoje, qualquer empreendedor tem que ser ligado a um bom escritório de contabilidade. Isso, sabe, uma coisa que eu sempre ri nisso, tá? Não erro mais. Não economizo com contador. Aquele contador que você vai pagar metade do salário mínimo, porque é o mais baratinho e você não pode aumentar custo, normalmente você está errando muito. Porque o que você está economizando está saindo em outro rabo. E uma multa que você receber é uma coisa tremenda. Um enquadramento errado pode arruinar a empresa. Por isso eu acho o seguinte, recomendo, todo empreendedor tem que buscar empresas de contabilidade de qualidade, comprovada, como essas que estão com vocês aí, especializadas ainda no setor. Então, fantástico. Obrigado, Sr. Raul, por valorizar essa iniciativa da Glesman, cara. Obrigado, Glesman, por acreditar nesse projeto. E vamos para cima. Sr. Raul, para começar aqui, queria te perguntar o seguinte. Raul Jafé, vou pegar o costume de te chamar de Raul, não o senhor Raul. Conta um pouco do Raul. O senhor, quando era criança, como que foi tua infância, convivendo com uma família que, querendo ou não, estava levando a construção do Brasil? Quais foram suas principais referências? Como que foi as suas intuições para estudo? Qual o caminho que você queria ir? Seus primeiros empregos, um pouco, dá um overview do Raul. Eu quero saber quem é o Raul Jafé aos olhos do Raul Jafé. Bom, o Raul Jafé foi uma pessoa que veio de uma família, como você falou, tradicional, mas uma família muito séria, muito honesta. Meu pai era um homem de muita honestidade. Ele pagava imposto de renda e pagava ICMS. Na época fazia questão. Fazia questão de pagar quando não tinha quase fiscalização. Caraca, velho. Era um homem hombridade. Não vendia sem nota. Caraca. Ele falou, não, você não pode fazer isso, é contra o país tem que ser, sabe? Ele achava que você não tinha que ser fiscalizado para você pagar o tributo era importante para o país. Legal. Lamentavelmente, as pessoas acabam fugindo disso, porque quando os governos dão um péssimo exemplo de gestão de dinheiro, o jeito fala, eu não vou pagar, e para quê? Para dar dinheiro para essa roubalheira, para essa corrupção tremenda? Mas é verdade, aí é uma questão que a gente aprendeu, nasceu com preceitos básicos de como seguir a vida de uma forma ética correta. O Raul Jafé sempre foi empreendedor. Eu e meus irmãos, quando a gente era garoto, a gente tinha lá avô e avó e 13 tios de um lado, mais 10 do outro. Então, era o dinheirinho que a vovó dava, aquele dinheirinho para comprar bala, para comprar chiclete. A gente ia guardando tudo no nossos cofrinhos. Olha, que legal. Enquanto meus primos gastavam tudo que recebiam, a gente guardava nos cofrinhos. E meu pai depois adquiriu uma propriedade rural. E nessa propriedade tinha galinha, boi, porco, carneiro, tudo que era tipo de bicho. E a gente, então, com esse dinheiro, negociava. Comprava boi, vendia, comprava cavalo, trocava, vendia, isso via quando carneiro. Criança? Quando criança? Caraca. Eu tinha 9 anos, meus irmãos mais velhos tinham 10 e meio, 11, o outro que, infelizmente, eu perdi um irmão numa desastre automóvel, era 4 anos mais velho que eu, tinha 13, mas nós três fazíamos todas essas negociações. Estimulado pela família, não? Ou isso era uma iniciativa de vocês? Eu acho que a gente já nasce empreendedor. Porque eu também, meu pai levava a gente para a fábrica, né, da família, que é lá onde você está hoje, que era o Lanifício. A gente tinha lá quase 600 funcionários. Caraca, na região que a gente está hoje. Na região, e a gente tinha lá tecidos e cobertores. Então eu era garotinho, eu ia lá aos sábados com meu pai e ficava brincando no meio daqueles tecidos, subindo, brincando lá e tal, e ouvindo meu pai negociar, falando com os clientes, falando com o fornecedor. Então, era aquela ideia de você fazer. Eu me lembro que quando a gente tinha assim uns 15 anos, 14 anos, com o dinheiro que a gente conseguia,
nessas vendas, essas nas coisas todas, transações. a gente conseguiu comprar um terreno, eu e meus irmãos. Caraca. Que depois nós construímos, depois nós vendemos. Mas também aprendi uma lição que, lembrando desse assunto, que meu pai nos deixou muito bem. Uma vez, chegou lá no sítio, chegou um caminhão com cavalo, umas novilhas, carneiro, porco. E o meu pai viu aquilo chegando e perguntou lá para o nosso administrador, né, o que tomava conta, que é isso? Que esse homem está trazendo esses animais? Ah, seu Emílio, meu pai, os seus filhos são ótimos, fizeram um negócio sensacional, compraram todo esse lote. Como? Quanto custou isso aí? Ele falou, compraram por menos da metade do preço. Vamos dizer que era um lote de 20 mil reais, eles compraram por 8, vamos assim dizer. Meu pai, mas como? Por quê? Deixa eu conversar com o homem aí que está trazendo esses animais. Aí chamou o sitiante, porque o administrador, não, sabe o que acontece? Ele teve um problema sério de família e está tendo que queimar tudo. Aí meu pai chamou o homem e falou, meu senhor, eu quero entender. O que aconteceu para o senhor vender esses animais, que, sei lá, que deveriam valer quanto? 15, 20 mil, o senhor está vendendo por 8? Por quê? Ele falou, assim, isso aconteceu um infortúnio na nossa família. Eu perdi minha esposa e meu filho está indo para o mesmo caminho, vai ter que fazer um transplante, não sei se vai ter o transplante, então nós estamos gastando tudo que temos para isso. Então eu tinha que vender rápido, eles vieram, seus filhos são danados, são bons negociantes, espremeram o limão, mas o que interessa é que é negócio feito e eu preciso do dinheiro. Meu pai falou, não. Quanto o senhor acha que seria justo, valor justo, que o senhor venderia aí no mercado? Falou, eu ia vender por uns 15, mas o negócio feito é negócio feito. Meu pai falou o seguinte, então a diferença eu pago. Caraca. Aí nós chegamos e falamos, pô pai, mas peraí, o senhor não ensinou que nós temos que ser negociantes, espremer o limão? Sim, meus filhos, mas não à custa da desgraça dos outros. Caraca. Dinheiro é para trazer felicidade. Ser esperto faz parte do negócio. Agora, na desgraça dos outros, até arrepiei aqui, é arrepiante. Eu contei essa história. Caraca, bicho. Eu contei quando meu pai recebeu a homenagem, ele já de morto, falecido, do SESI de Itatiba, tem o nome dele, Comendador Emílio Benjamin Jafé. Eu contei essa história, a turma falou, Raul, mais de 20, 30 pessoas choraram. Bonito. Porque essa história marcou demais. Negócios não podem sobressair a humanidade. Exatamente. Você tem que ser rico. Quer ser rico? É isso mesmo, não é pecado. Só para a esquerda brasileira que ser rico é pecado. Para eles, é o pior dos pecados. É pecado, mas só para a esquerda brasileira. Porque o que vale mesmo é você ser rico. É você trabalhar para ser rico ou pelo menos tentar ser rico. Exato. Porque é assim que o mundo se movimenta. O mundo depende disso. O mundo depende disso. Da fome do ser humano. Exatamente. O mais pobre vai comprar uma roupa mais pobre, mas ele vai comprar. Exato. E ele vai ter o sonho de amanhã ele ter alguma coisa melhor, uma roupa melhor, um paletó melhor, comprar um carro melhor. É assim que se faz o empreendedorismo. É isso. E temos que entender que uns nasceram para gerar empregos e negócios e outros nasceram para serem empregados. Exato. Preferem, isso faz parte. E por decisão. Por decisão. Tem pessoas que, cara, eu tenho amigos que nasceram em berço tranquilo, um berço de ouro. O pai é empreendedor, eles escolheram uma carreira para serem funcionários e não querem assumir os negócios do pai. Isso. E eles estão errados? Não, isso depende de cada um. É uma decisão, é o que o senhor falou, é uma questão de cada um. O cara tem todos os precedentes e todas as condições de assumir o negócio do pai. Não tem vontade. Ainda eu falo, cara, eu que construí na mão os negócios, eu falo, cara, como que você não tem vontade? Um baita de um negócio lucrativo, você consegue trazer juventude e tal. Felipe, não quero. Eu falei, cara, é muito... Eu, com a minha mente empreendedora, eu não consigo muito entender quem não tem, assim, né? Mas tem gente que não quer e acabou. Eu tenho meus sobrinhos, eu tenho uma dificuldade de sucessão. Porque eu tenho meus sobrinhos, estão muito bem encaminhados nas suas carreiras. Um é um advogado
brilhante, apesar de jovem, ele adora a profissão dele. E o outro, por exemplo, trabalha num private de um grande banco, é uma parte financeira, ele é um craque lá dentro. Não quer ele não quer vir ser empreendedor, ele não quer. Ele quer realmente continuar a carreira dele. E não está errado. Não está errado, não. Isso faz parte. Cada um de nós é cada um de nós. É isso aí. Tanto é que você pode ser um empreendedor brilhante porque você tem um estudo extraordinário. Tem muita gente que se formou em grandes faculdades, fez grandes PhDs, fez não sei o quê, e não consegue ser um bom empresário. Ele consegue ser um grande executivo, mas não um bom empresário. Quando ele vai ter um negócio próprio dele, ele fracassa. Eu não sei se contar uma história que está circulando na internet, a história do Fernando Burrão. Você chegou a ver essa? Não vi. Está na internet. É o seguinte, diz que o camarada chega numa mesa que você está sentado, ele olha para o camarada e fala assim, peraí, você não é o Fernando Burrão? O cara olhou, você, o fulano, o Fernando Burrão, o cara que não passou da 5ª série. Falou, e você, não lembro o nome dele, o Carlos, que era o mais brilhante aluno da nossa turma, que era o maior CDF, né? Sim. Saía bem. Como é que tá a vida de cada um? Ele falou, eu me formei, não sei o quê, com louvor, fiz o ITA em São José dos Campos, fiz graduação, não sei o quê, MBA, não sei aonde, não sei o quê, me tornei executivo. Esse é o CDF, o Carlos. O CDF. E você, Fernando, como é que foi? Ele falou, eu nunca passei da 5ª série mesmo, não adianta, era ruim de estudo. Eu me lembro, Fernando, você só colava, não passava, vem na escola. Mas o que você fez? Eu gostava muito disso. Lembra que você ficava só desenhando móvel lá, é a única coisa que você fazia durante a... Pois é, eu comecei a mexer com móveis. Ele falou, vai dizer que você fez uma fabriqueta de móveis. Eu fiz, mas isso foi antes, né? Depois eu passei e comecei a mexer com móveis, fiz uma fábrica muito grande, com várias filiais, e com isso eu comecei a entrar no ramo de automóveis, e eu tenio hoje tais concessionárias. Como? Você é o dono dessas concessionárias? Ele falou, apesar de não ter passado da 5ª série, eu hoje tenho todas as concessionárias. Que beleza! E como é que vai ser a tua expansão de tudo isso? Eu falei, não, agora eu estou expandindo para o ramo de aviões. Ele falou, mas como? Mas você entende de aviões? Eu não passei da 5ª série. Eu tenho os melhores engenheiros. Ele falou, mas peraí, eu estou vindo aqui para fazer uma entrevista de emprego. Justamente porque eu sou um especialista em aviões. Ele falou, eu sei, nós abrimos uma vaga, então você é um dos concorrentes? Caraca. Ele falou, sou dos concorrentes. Que beleza, você vai me entrevistar, Fernando? Ele falou, eu sou Fernando Burrão, que não passou da 5ª série. Quem sou eu para entrevistar um PhD como você? Entendeu? Você vai ser entrevistado pelos meus engenheiros especialistas. Que legal, cara. E é muito real isso. Quer dizer, e eu conheci na minha vida analfabetos que se tornaram grandes empresários. Eu também, cara. Grandes. E que são analfabetos até hoje. Até hoje. Eu tenho um amigo que ele tem uma dificuldade ele era analfabeto, agora já sabe ler, mas assim, agora ele é analfabeto funcional. Ele sabe ler, mas não entende. É estranho. Ele consegue falar, mas ele não entende. E é um baita do empresário. Exato. Milionário, venceu na vida, cara. É o exemplo da família dele e tudo mais. Analfabeto. Exato. Quer dizer, isso não quer dizer nada. Quer dizer, se você não se sinta como... O conselho que eu dou para um jovem empresário, ou empresário, é que não se meça pelos outros. Exato. Você é você. Exato. Mas o cara é muito mais inteligente que eu, ele era o melhor cara da escola, ele é isso, ele abriu um negócio, tudo que ele fez deu certo, e eu, para mim, tudo interessa. Você é você. Exato. Cada um nasce para alguma coisa. É isso. Né? Eu mesmo me considero com muitos erros como empresário, porque já dizia o Peter Drucker, pai da economia moderna, que quando o empresário entra na empresa, ele tem que deixar o coração para fora. Para fora. E eu não sou assim, nem você. Nem eu. Eu conheço o Felipe, Sim. sei como ele trabalha. Isso não, já é uma nota baixa para nós como empresários. Porque muitas vezes a gente não joga pela EBITDA, pelo lucro. A gente joga pelo conjunto de tudo junto. Pelo conjunto de tudo isso. E isso em prol da empresa, do lucro, que de fato sustenta tudo aquilo, é ruim muitas vezes. Exatamente. Então já é um erro nosso. Eu tenho, você tem. A gente deixa. Agora, tem outras coisas. O empresário tem que aprender a dizer não.
Aliás, na tua vida pessoal, você tem que saber a hora que você tem que falar não. Quem não fala não, quem não sabe falar não, tem uma vida infeliz. Tem uma vida infeliz. Não adianta, tem uma vida infeliz. Exatamente. Então, outra coisa muito importante que eu aprendi é que quando você inicia um projeto, você vai abrir um negócio, você tem que abrir também, pensar onde é que você vai abrir a porta de escape, a porta de saída. Porque a gente sonha que o nosso negócio vai dar certo. Mas são tantas intempéries que pode mudar. Vou puxar um gancho nisso aí. Vou contar rapidinho. Eu sou um cara extremamente... Cara, eu acho que eu bati no microfone aqui. Tá normal, né? O retorno... Tá aí. Beleza. Eu sou um cara extremamente ousado. O Raul sabe disso. Sei. E admiro você por essa ousadia. Sou extremamente ousado. O Raul tem vários galpões onde a gente está e a gente foi expandindo, pegando vários galpões, expandindo a empresa e tudo mais. Fizemos várias reformas. Show. Só que eu tenho essa ousadia, o Daniel também a Raíssa também, o Gabriel também. A sociedade é mais ousada e muito influenciado por mim e pelo Daniel, que somos os ousados mor da história. Mas qual é a questão? Muitas vezes a gente estava lucrando, um mês bom, de bons lucros, e quando a gente tinha lá um EBITDA bacana, né? Um lucro bom na última linha, ao invés de a gente montar caixa, que já tinha um fluxo de caixa ok, já tinha um capital de giro que era o suficiente para aquele básico acontecer, para a operação ciclar. Só que, às vezes falava assim, pô, tá sobrando dinheiro, poderia tirar na pessoa física, nunca fiz isso. 10 anos Isso é um grande mérito de você. Você, Daniel, vocês vivem uma vida austera, e isso é importante. Exato, a nossa vida é simples. Já até trouxe isso na lei do CNPJ. Quando eu contei o Prolabore que a gente retira, as pessoas não acreditavam. E é isso, a gente tem uma vida tranquila. Então, todo lucro a gente não trazia para a pessoa física, ponto número 1. Só que, em vez de deixar a empresa formando um caixa cada vez maior, o que a gente fez? A gente investia. A gente é muito cuidadoso, o senhor Raul sabe, ele até fala isso, né? A gente reforma o galpão, deixa tudo pintadinho, tudo bonitinho. A gente é muito cuidadoso com tudo que a gente faz. Só que isso também vai um lucro embora. Porque são investimentos. Aí, quando sobra dinheiro, a gente fala, qual é a máquina que a gente pode comprar? Exatamente. E aí, eu lembro que a gente passou por um problema de fluxo de caixa grande no final do ano. Grande. Muita gente passou e está passando. Né? Cara, a gente teve um problema, Raul, assim, a gente nem acabou se conversando depois disso, mas eu acreditei que a gente ia quebrar. Em algum momento eu falei assim, a gente meteu os pés pelas mãos e percebemos tarde demais. Aí, com o trabalho, a gente descobriu que foi tarde, mas não foi demais. A gente conseguiu reverter. Colocamos a empresa nos trilhos, eu estava trabalhando no dia 31 de dezembro, às 8 horas da noite. Desse final de ano. Foi uma loucura mesmo, mas foi uma das maiores escolas que eu tive de dezembro para cá. Cara, eu acho que eu aprendi nesses últimos 5 meses mais do que eu aprendi na minha vida empreendedora inteira. E assim, quando começou tudo isso, eu lembro que eu conversei com o senhor Raul e ele falou exatamente isso. Ele falou assim, cara, você tem que ter rota de escape. Para de ficar pegando dinheiro e coçando a mão e investir. A gente é prudente, a gente não gastava o dinheiro, torrava o dinheiro. Como muita gente que pega esse dinheiro e quer comprar barco, quer comprar Mercedes, BMW, essas coisas todas, que faz parte do gosto da pessoa. Eu entendo que muita gente tem aquele desejo, fala, puxa, eu não tinha nada, hoje eu tenho isso. Eu mereço. Por que não? Eu também não digo por que não, mas você tem que fazer tudo isso com o pé no chão. Com o pé no chão. Você tem que estar com a tua retaguarda bem guardada ali dentro. Se você não tiver... E a gente via isso, Raul, só que eu tinha uma ostentação parecida, só que em vez de comprar BMW, barco na pessoa física, eu comprava um maquinário melhor, ou melhorava os maquinários já existentes, e muitas vezes mania de grandeza. Porque, às vezes, a máquina que estava lá, dos anos 90, estava atendendo e não estava agargalada em termos de produção. Para que mudar a porcaria da máquina? E aí o Sr. Raul falou uma coisa, por isso que eu falo, eu te levo, o Sr. Raul, como um mentor meu, de verdade. Já te dividi isso, falei, você não tem ideia da importância desses papos que a gente tem. Porque muitas vezes eu falo, é a voz da experiência, cara. É um cara que já viveu muito mais do que eu. E muitos outros períodos. Você viveu a época do Collor. Claro. Eu sei, tudo que eu sei do Collor é o que eu aprendi no livro de história. Eu estava vivo, eu era uma criança, mas eu não estava vivenciando aquilo. Então, pô, vocês viveram isso e vocês continuam. Viver a época do regime militar. Que então, tanta olha gente isso. fala. Cara, é que negócio. É olhar para a foto lá e falar, cara, olha o que essa pessoa já viveu. Tem muito mais experiência que eu para me dar as diretrizes. E aí eu lembro que eu falei com o senhor falou assim,
Felipe, tem que ter rota de saída, você tem que fazer caixa. Para de ficar reformando a empresa. Para de ficar pintando parede que está 60% boa. Não precisa, cara. Você precisa formar caixa. Ainda mais num momento como esse, caixa é importante. Fundamental. Isso, eu sabia disso. Eu já tinha ouvido isso de várias pessoas, mas é estranho. Quando você muitas vezes lê isso no livro ou estuda isso na faculdade, não é a mesma coisa quando uma pessoa do seu lado vê na tua realidade, vai lá e fala isso para você. Foi a tua informação, foi aquilo que o senhor me falou que fez você cair a ficha. Falei, cara, é isso. Eu preciso formar caixa. Foi quando eu chamei o Daniel, chamei a Raíssa e falei, é o seguinte, a partir de agora, a gente não vai reinvestir lucro. O lucro vai fazer caixa. A gente vai fazer um baita de um caixa. Exato. E a gente começou nessa paranoia quase de formação de caixa para momentos delicados. E é isso, é rota de fuga, cara. É verdade, porque você sabe o que acontece? Muita gente, se você perguntar para um jovem empreendedor, eu vou falar jovem, 40, até 45 anos, fala, como é que você espera estar na minha idade, 70, fiz agora 70. Imagina. Como é que você espera estar financeiramente? Eu tenho que estar muito bem. Às vezes meus sobrinhos falam, tio, gasta um pouco mais, você é muito austero, muito econômico, gasta, você não tem filhos, para quem você vai deixar? Eu falo, meu querido, eu não sei se eu vou viver mais 3, 4 anos, ou se eu vou viver até os 90, 100 anos, como é hoje a medicina moderna, que pode levar as pessoas a 100 anos de idade. Há muito mais, inclusive. Eu vou fazer o quê? Como é que eu vou ser na minha vida? Eu vou chegar quando não tiver mais cabeça para raciocinar. Eu falo, cuide bem tem um ditado chinês que fala assim, cuide bem dos seus sobrinhos, serão eles que vão escolher o seu asilo. Então escolham pelo menos um asilo bom. Né? Que pelo menos com o dinheiro que eu vou deixar. Sim. Porque ele não sabe o que vai acontecer. Você não tem... E os jovens não pensam nesse futuro. Eu me lembro, eu estava na faculdade de engenharia, porque eu me formei em engenharia. E eu já trabalhava, lógico, na empresa e já pagava o INSS. E eu falava para os meus amigos de escola, gente, vocês precisam pagar INSS. Olha isso. Pagar isso, paga. Eu vou viver com essa miséria? Até lá eu estou com dinheiro suficiente para viver o resto da minha vida. E hoje a gente sabe quanto é bom você receber miseráveis 4 mil. Exato. Porque eu devia receber muito mais. Hoje o teto do INSS está 6.200, 6.800 para quem pagou muito mais. Mas esses 4 mil reais me ajudam. Pagam contas para mim. Exato. Eu penso que com o 13º, são 52 mil reais por ano. É isso. Eu não posso desprezar um valor desses. Sim. Mas quantos amigos e conhecidos desprezaram? Eu conheço pessoas hoje que já foram ricas e que hoje elas sequer têm uma aposentadoria. Caraca. Então, a gente como jovem empreendedor, a gente tem que pensar em todas as etapas. Você tem que olhar para frente, você tem que falar, e ali, como é que eu vou estar? Hoje você está com baita de um pique, mas será que daqui a 15 anos você vai estar com esse pique? Exatamente. Essa é a pergunta. Será que você vai estar com a tua saúde boa para conseguir tocar o negócio com o mesmo dinamismo que você toca hoje? De jeito nenhum. Então, quer dizer, ser empreendedor é um conjunto de coisas. Mesmo pensando na base, que é a sua base, de onde você veio, os teus princípios, os teus conceitos, porque eu diria que hoje no Brasil não é fácil você transmitir um conceito para um jovem, até mesmo para um filho ou um neto. Difícil pra caramba, com a internet tudo. Trazendo muita informação. E como diria Rui Barbosa, de tanto ver triunfar as nulidades, né? De tanto ver agigantarem-se os poderes das mãos dos maus, né? De tanto ver prosperar a desonra, o homem chega a rir-se da honra, da virtude e a ter vergonha de ser honesto. Isso é frase de Rui Barbosa, sim, lá nos anos 1900 e pouco. Caraca. Que ele falava. Agora imagine hoje, quando você vê um monte de gente fazendo falcatrua por aí, fazendo a coisa errada, mas você teve uma boa formação, você teve uma boa formação familiar, você sabe que isso não é uma coisa que você deve fazer, passar por cima dos outros, crescer pisando em cima das outras pessoas. Você sabe, mas como é que você vai transmitir isso a um jovem? A um jovem, exato. Será que você vai conseguir transmitir? Você fala, com valores tão invertidos hoje. Os valores estão invertidos? Ele fala, mas então desse jeito você não vai para lugar nenhum. Os valores estão invertidos demais com a internet. É uma loucura. Tudo. Os valores que se invertem, as coisas que as pessoas defendem.
transmitir isso para um jovem, e ainda mais, normalmente o jovem, na rebeldia da juventude, já acha antiquado a própria pessoa mais experiente passar o conhecimento porque acha que está velho, não sabe do que fala, o mundo mudou. E muitas vezes, infelizmente, né? Eu também era assim, viu? Até meus 20 e poucos anos, eu achava que eu era o rei da cocada preta, sabia tudo. E eu acho que com o tempo, a vida vai te preparando, porque a vida vai te dando vai te dando experiência. Faz parte. Tudo isso a gente tem que entender como boas experiências. Você nunca pode falar, eu me arrependo de ter tomado aquela atitude. Não, porque na época que você tomou a atitude, você tinha certeza que aquilo ia dar certo. E a própria rebeldia, eu acho que é o preceito da consciência. Porque você, primeiro, de forma rebelde, toma atitudes inconsequentes, porque você acha que você está com rei na barriga, você não dá certo, você passa os perrengues e vê que, espera aí, baixa a bola, Felipão, que você não está com tudo isso, e muito do que eu errei, se eu tivesse escutado os conselhos de tal pessoa, eu estaria em outro lugar. Será que eu sou o esperto e são as outras pessoas que são os velhos, as pessoas que não sabem o que falam? E aí eu acho que a maturidade, junto com a própria vida e as rasteiras e os aprendizados, os erros, vão ensinando a gente a valorizar. Quando eu estava com 18, 19, 20 anos, 23 anos, por um tempo, eu não contratava pessoas acima de 30 anos na minha empresa. Não contratava. Falava, tem que ter jovem, só jovem aqui. Olha que imaturidade. Mas era o meu orgulho de, é jovem, tem que ter velocidade, tem que saber. Isso. Até que a minha empresa parecia um berçário de tanto moleque, tanta gente nova. E aí eu comecei a contratar muita gente mais antiga, que muitas vezes estava saindo do mercado e tal. E também perdi velocidade por um lado. No final, é a junção de tudo. Todo mundo aprendendo com todo mundo. É a diversidade mesmo. Homem, mulher trabalhando junto, pessoas mais jovens, pessoas mais experientes. No final, todo mundo agrega, desde que haja uma convergência. E só jovem, só gente mais experiente, só homem, só mulher. No final, nada disso funciona. O correto é ter um pouco de tudo para a gente conseguir crescer, né? E outra coisa, hoje você tem que conscientizar bem o pessoal, que o teu funcionário, por exemplo, meu querido, você está entrando na empresa, porque a única coisa que te sobrou, você distribuiu 50 currículos e só eu te chamei. Não era o que você queria, mas para não passar necessidade, eu peguei o teu emprego. Então aqui não vai te servir. Exato. Você tem que entrar aqui e vestir a camisa da empresa. Eu vou cumprir a minha parte, mas você tem que cumprir a tua. Porque o grande problema do Brasil é que as legislações paternalistas que foram vindo dos últimos anos, elas deram muitos direitos e poucas obrigações. Exatamente. E isso acaba com a competitividade do país, que é uma merda. E hoje eu sei que você deve estar passando por esse problema como qualquer outro empreendedor. E todo mundo que eu converso, nos mais diversos ramos. Todo mundo com dificuldade de mão de obra. Nossa Senhora, agora o cara como Raul, mas que absurdo que vocês estão falando. O desemprego crescendo, como? Conversa de empresário, nós nos entendemos. Mas conversa com o povo, você vai, que é isso, que absurdo. A pessoa está passando fome. Meu sobrinho está procurando emprego faz 3 meses, não acha. 3 anos. Tem uns que falam que cara 3 anos. Eu ficaria 3 anos sem arrumar emprego e ia varrer rua. Exatamente. Eu ia trabalhar, fazer qualquer coisa. As pessoas querem emprego, carteira assinada. Vai trabalhar, bicho. Vai merecer o teu trabalho. Então, o que acontece é o seguinte, durante algum tempo eu fui conselheiro da Fiesp. E no nosso conselho, uma ocasião era o Patrus Ananias, que ele era ministro do governo Lula, ou do governo Dilma, não tenho certeza, do governo Lula ou Dilma, e ele era o presidente daquele conselho na Fiesp. Então eu falei para ele que na época, o que nós estávamos sofrendo, e o Brasil estava num crescimento naquele período. Vinha crescendo. O Brasil vinha crescendo, porque o mundo todo vinha crescendo. Exato, estava pegando era um dos últimos emergentes a decolar. Exato. E o Brasil tinha uma falta de mão de obra tremenda. E eu falava, inclusive no meu programa de rádio da Record, que eu levava muitos empreendedores, empresários, eu falava o seguinte: se o Brasil crescer mais um pouco, nós vamos precisar de mais de 3, 4 milhões de vagas que não serão atendidas. Como hoje tem empresas que não conseguem qualificar os seus quadros. Exatamente. Para você ter uma ideia, eu sou muito ligado lá na cidade de Itatiba, onde eu tenho negócios, e recentemente eu recebi um pleito de empresários locais que eles têm muitas fábricas de plásticos e não haviam profissionais treinados em polímeros. Nossa.
E não tinha. Então, as vagas não eram preenchidas. Estava com a vaga lá e não tinha gente. Estava com a vaga lá e não tinha quem preenchesse. Então, nós conseguimos fazer como eu era também conselheiro do SESI e do Senai, junto com o meu irmão Fernando, que era diretor da Fiesp, e o Paulo Scaff sempre foi um grande empreendedor, colega nosso também do ramo têxtil, Sim. E que foi muitos anos aí presidente da Fiesp, um cara de muita competência. Ele abria esses campos para a gente. Então, a gente fez um entrosamento com o Senai, de São Paulo, que tinha um dos maiores centros de polímeros de São Paulo e do Brasil. Para dar treinamento. E conseguimos fazer treinamento para 300. Estão lá em treinamento ainda. Que legal. Estão fazendo. Então, o que acontece? Se nós não treinarmos esses jovens, ou esses operários, porque eu falo jovens, mas também tem muito operário de 45, 50 anos que não quer evoluir. Exatamente. O cara não quer aprender. Você mandar fazer um curso, eu estou pagando o curso para você. Porque ele está na década dos anos 90 ainda. O que ele fazia deixou de existir. Exato. E aí ele se estacionou no mercado. Ele precisa se reinventar, fazer um curso e tudo mais para se atualizar. Ele tem que fazer alguma coisa diferente, mas você fala pro cara, olha, eu vou te pagar o curso. Eu me lembro que durante essa pandemia, haviam cursos gratuitos de todas as modalidades. De tudo. Eu lembro que a própria prefeitura local nossa, lá de Itatiba, ela tinha muitas coisas que eram gratuitas, cursos. E aqui em São Paulo também tem. Fundo de Amparo do Trabalhador, tem um monte de coisa. Quem quer aprender, aprende. Mas não queriam aprender. Exato. Não queriam fazer o curso. Eu conhecia pessoas, eu dava o curso, vai lá, vai fazer o curso. A quem eu consegui indicar, ele seguiu na carreira. Olha. E hoje está indo pertinho da gente, lá, o filho do Valcir, que você conhece. Sim. Eu fiz ele fazer curso no Senai. E está encaminhado. Ele pegou gosto, está encaminhado agora. Para quem quer. Quem quer, vai. Agora, o Brasil tem que fazer. Isso que os governos têm que entender. Essa a grande questão. Aqui em São Paulo, nós fomos felizes. O paulistano, o povo paulista elegeu um bom governador, que é o Tarcísio. Tarcísio é muito bom. E o vice dele, o Felipe Ranucci, é um empresário como nós. Cara que tem loja de ferramentas no Vale do Paraíba. Eu conversei com ele bastante, tinha mais de 1 hora de conversa com ele, e ele falando tudo isso que a gente sabe, tudo que nós estamos falando aqui. O cotidiano, o dia a dia. Como capacitar e tal. Então, nós precisamos de gente, os governos têm que pensar que o empresário, o pequeno empreendedor, tem que ser incentivado. Nas comunidades, nas favelas, enquanto tem um monte de jovem ali metido com droga, engravidando menina, tem aquele cara que vai lá, ele monta a oficinazinha dele, ele monta aquilo. Empreendedorismo lá na comunidade mesmo. Começa lá. Tem muito que tem, enquanto 90% na vagabundagem, o cara trabalha. Uma vez eu estava lá na rua Santa Ifigênia, e eu abri a porta do carro, quando estacionei, e derrubei uma daquelas banquinhas que tem lá, que eles vendem coisa. Ele falou para mim, ô tio, o senhor derrubou minha empresa. Que legal. Eu falei, pera aí que eu vou te ajudar a catar. E ajudei ele a catar as coisas. Ele falou, é minha empresa, não dá risada não, mas é minha empresa. Eu falei, não, mas é a tua empresa mesmo. Parabéns, você está olhando essa banquinha como a tua empresa. E ela é a tua empresa. E olhando assim, ele vai crescer. Isso, você vai pensando nisso, você foca, você fala, eu vou conseguir. Eu apanhei, caí. Tem uma frase bonita que eu gosto de usar, que é o seguinte, dos escombros do meu fracasso surgirão os alicerces do meu sucesso. Caraca, que frase. Essa frase é forte. Linda. Porque quantos de vocês que estão nos assistindo nesse momento já quebraram, já se arrebentaram em 2, 3 negócios? Faz parte do cotidiano do empreendedor. Mas você vai conseguir. Insistas e vencerás, como falava meu pai. Só que você tem que fazer tudo isso com o pé no chão. Sim. Não adianta a gente bater no negócio e você não enxerga a luz do fim do túnel. Talvez você esteja fazendo a coisa errada. Top. Você achou que aquilo era ideal para você, mas de repente você está errado. Ali, às vezes, aquele fracasso serviu como faculdade. E é aquele aprendizado que você precisa para algo até muito maior lá na frente. Todos nós temos. Isso, todos nós passamos por isso. Então, eu transmito essas experiências e algumas palestras que eu já dei, procurando dizer o seguinte, e que entro também na seara particular, que muitos dos que estão nos ouvindo agora, assistindo, estão bem. Exato. Estão felizes. Só que o cara está lá gastando. É isso. Está levando a esposa para jantares maravilhosos, dando presentes caros. Elevando o custo de vida para as alturas. Exato, levando o custo de vida para as alturas. E estão gastando, não estão pensando que amanhã a situação pode piorar. Sim. Só uma coisa que, puxando esse gancho também,
O senhor Raul vem de uma família muito sólida, tem uma administração muito sólida. O senhor Raul é um cara extremamente bom de negócio. Negociar com esse cara aqui é difícil, bicho. Quem já negociou com o senhor Raul sabe o quanto esse cara é bom de negociação. E assim, não é aquela negociação venha a nós a vosso reino, que eu odeio de negociação assim. Que é tudo para um, via de uma mão só. Que, sinceramente, é uma das lições que seu pai te ensinou. Olha, com o que o senhor falou aqui um pouco mais cedo. Eu também sou muito assim, se eu faço uma negociação que eu vejo que eu estou ganhando demais e o cara está ganhando de menos, eu volto atrás da negociação. Isso é importante para você. É o capitalismo consciente. No que ele está falando. Isso é exatamente como eu penso. Porque todo mundo tem que ganhar. Porque se eu faço uma coisa muito boa para mim e muito ruim para ele, essa negociação que para mim hoje é boa, ela é frágil. Porque daqui a pouco ela vai se destruir porque para ele não está valendo a pena. Então tem que todo mundo ganhar, né? Então o senhor Raul é muito bom negociando. E sabe que muitas vezes eu vejo, senhor Raul? Eu queria a tua opinião. O novo rico, que é a pessoa que veio de baixo e começou a ganhar dinheiro e que conseguiu se endinheirar, ele tem uma indulgência muito grande. Ele acha que tudo ele merece. Ele precisa ter roupas boas, ele precisa ter carro bom, ele precisa ter as melhores viagens. Ele precisa ostentar, de certa forma, um estilo de vida. Uma porque ele merece e outra porque ele quer esfregar na cara da sociedade que ele chegou lá. Exato. O problema é que parecer rico custa mais caro do que ser rico. Exatamente. Né? E os ricos mesmo, quando você olha, muitas vezes muitas vezes o senhor Raul vai lá me visitar e tudo mais, ele está com uma roupa super normal. Mas isso é normal. Não, eu falo isso porque no mundo da internet isso não é assim. É maluco isso, sabe? As pessoas que têm muito menos dinheiro que o senhor, vamos dizer, a pessoa acabou de ganhar os seus primeiros 200 mil reais. A pessoa já entrou no financiamento de um carrão melhor do que o nosso. Tá com uma roupa mais cara do que a nossa. E às vezes ela se entrega para essa escravidão, ostentação de eu quero mostrar que eu cheguei lá e às vezes nem chegou. E aí o que acontece? O sucesso, ele é frágil, ele é muito curto prazo, porque a pessoa ganhou e já perdeu, como o senhor falou que já viu muitas pessoas com grana quebrarem. E aí muitas vezes eu estou numa negociação com o senhor Raul de qualquer coisa. E às vezes a gente está negociando lá R$500 e a gente fica 15 minutos negociando R$500. Para quem vai pagar aqueles R$500? E aí eu falo, cara, que lição que o senhor Raul está me dando. Porque é um cara que não precisaria desses R$500, poderia muito fácil abrir mão, como eu também. E a gente estava lá brigando pelos R$500, brigando no bom sentido, claro. Mas o que eu estou querendo dizer é, cara, a pessoa que não valoriza o pouco, ela nunca vai ter o muito. O que o senhor acha? Eu acho fundamental. Como eu falei, eu conheci gente muito rica e muito que se fez e ficou muito rica. Eu vou citar alguns nomes. Tá. Um deles falecido, o seu Teófilo Stefano, ele casou com uma prima minha. A família Stefano foi uma daquelas que tem aquela enseada inteira no Guarujá. Caraca. A Praia da Enseada, tudo você vê a Avenida Miguel Stefano, que era o pai dele, tudo ali. E ele gostava muito de mim, do meu irmão, e ele andava muito comigo, gostava de passear, ele falava sobrinho, me chamava de sobrinho. Dinheiro não aceita desaforo. Olha essa frase, vou repetir. Dinheiro não aceita desaforo. E economia é treino. Olha. É treino, é um treino como qualquer outro. Constante. Você começa a fazer ginástica, você está todo duro, quebrado, não sei o quê. Com o treino, você fica bom. Exercício que você não fazia, você vai fazendo. Quando o senhor fala de economia, é de economizar. De tudo. De tudo. Ser econômico. Da tua vida. Agora, não significa ser pão duro, sovina, Exato. Não viver a sua vida, você entendeu? Tal. Eu estava assistindo uma palestra na Fiesp com meu irmão, e era do Benjamin Steinbrück, que é dono da CNN. Sim. Benjamin a gente conhece há muitos anos, foi também do ramo têxtil e tal. E o Benjamin, em determinado momento, ele contou sobre isso. Porque ele estava dando uma palestra para o CJE, que é o Conselho dos Jovens Empreendedores da Fiesp. Sim. E nós estávamos assistindo. E ele falou em um determinado momento, ele falou, olha, quando a gente era jovem, a gente era garoto, às vezes os amigos falavam, vamos comer uma pizza lá fora. Ele fala, mãe, eu vou comer uma pizza lá fora. Filho, tá faltando comida em casa? Vai comer pizza por quê? Seu pai gasta uma fortuna para trazer comida para casa e você vai comer pizza? Era assim, né? A gente para ir jantar fora, Sim. ou almoçar fora, era uma loucura.
Você não ia. Não ia. Todo mundo. O Benjamin Steinbrück da coluna judaica, nós, coluna libanesa, mas também da coluna brasileira, que é da coluna brasileira que a gente conhecia muito também, era a mesma forma de educação. A forma de uma pensar. Austeridade. Sim. Então, claro, nós não vamos chegar a isso. Naquela época não havia tantos restaurantes opções, né? opções como você tem hoje. Mas significa o seguinte, por exemplo, se eu estou construindo uma obra e eu vou gastar R$250 numa refeição ou R$300 num restaurante, né? Muitas vezes você gasta 1.000 e pouco, porque você leva a tua família, aí a tua filha quer uma amiguinha e pede o suco que quiser, 4, 5 sucos e sobremesa e tudo, você vai ver, você gastou 1.000 e tantos reais. Facilmente em São Paulo, hein? Quando eu estou construindo, eu imagino que isso aqui eu estou gastando 60 ou 50 sacos de cimento. Você faz a conversão. Que eu faço quantos... Pô, eu faço não sei quantos metros de parede, mano. Caramba, só esse jantar, essa sobremesa, esse petit gâteau aqui é 2 sacos de cimento. É um saco de cimento, velho. Então parece uma coisa de pão duro, de sovina. O nosso internauta fala, nossa, mas esse cara é o mão de vaca. Sim. Não é. Tá certo. Eu posso dizer que eu vivi muito bem a minha vida. Viajei por grande parte do mundo, fui nos melhores restaurantes, mas tudo com consciência. Exato. Você não precisa... Você vai levar a tua esposa para jantar fora no dia do aniversário dela, é bonito, é gostoso, você vai escolher o restaurante, você vai ensinar ela como muitas vezes a gente olha o menu, o cardápio como diz um primo meu, eu aprendi a olhar o cardápio da direita para a esquerda. Quer dizer, do preço para a comida. Você olha o preço primeiro para depois... De jeito nenhum eu vou pagar isso, né? De jeito nenhum eu vou pagar aquilo. Mas é uma espécie de treino. Sim. Sabe? Você vai aprendendo, você vai aprendendo a ter uma austeridade. Eu ando na rua, até hoje, eu ando na rua, se encontrar clipes no chão, eu cato. É isso aí. Põe no bolso. É costume. É isso. Sabe? É costume. Quando eu jogo um monte de papelada fora, velha, tem um monte de clipes ali, eu guardo tudo. Quando eu vou ver, tem uns 50 clipes aqui. Exato. Parece coisa de sovina, mas é treino. É onde você começa a guardar. Não é pelo clipes, não, seu Raul. Pelo clipe. É pela atitude. Pela atitude. Que você está abraçando e incorporando na tua vida. Isso. Você vai comprar Você tem a tua conta telefônica. Pô, conta de R$600, essa conta tá enorme. Vamos negociar com a empresa telefônica. Exato, é isso. Poxa, consegui economizar. Caiu de 600 para 400, são R$200 Tem que ter isso em tudo na vida. Tudo. Na vida pessoal, na vida profissional, exatamente. na empresa. Esses R$200 eu multiplico por 12, é R$2.400 por ano. Exatamente. Outra coisa que é uma coisa que eu sou uma pessoa que ganhei dinheiro depois de adulto, né? Então, uma coisa que eu vejo é que as pessoas anualizam muito o custo. E eu faço muito isso já de um tempo para cá. É R$100, não é R$100, é R$1.200 no ano. É R$200, não é R$1.200. Eu sempre anualizo o ano. É o que eu faço, eu também. É isso aí. Porque quando você olha a pequena coisa, você fala, não dá nada. Mas quando você traz isso para o ano, e sinceramente, um ano passa assim, num piscar de olhos, aí você vê, putz, caramba, se eu tiver... E assim, eu não estou falando de atitudes que vão tirar o teu padrão de vida ou acabar com a tua qualidade de vida. Ser pão é duro, coisa que não vai mudar nada. É coisa assim, putz, qual é o trabalho de você ligar lá na operadora de cartão, de telefone, e reduzir o plano de uma coisa que você não está usando? Isso. É normal hoje, e eu posso afirmar que é normal, porque eu estou na internet, eu vejo isso e tenho amigos empresários. É normal, seu Raul. A juventude que está ganhando dinheiro hoje... cagar por dinheiro. Exatamente. Cara, e aí eles tratam o dinheiro, eu falo que é uma energia. E não trazendo para... É uma energia, porque se você tratar mal, ele vai embora. É um negócio não aceita desaforo. Então você precisa tratar ele com um devido respeito. Porque o dinheiro, ele não é nada. Mas ele é tudo, porque as pessoas elas não trabalham por dinheiro, elas trabalham por qualidade de vida. Exatamente. No final das contas, sempre é a qualidade de vida. Dos seus, da sua família ou de você próprio. Mas no final das contas, é sempre qualidade de vida. A própria qualidade de vida, quando a gente poupa pensando no pior, é pensar em qualidade de vida. Porque se tiver um pior, eu não vou à falência. Você comeu hoje camarão e amanhã você vai pegar resto de comida no chão. Exatamente. Isso é fundamental para você, viu, jovem empreendedor? Conselho de um cara mais velho, mais experiente, mas eu acompanhei muito milionário estar na miséria. Exato. Eu vi a cara que desprezava qualquer coisinha e hoje ele vive daquela casinha de aluguel que o pai deixou para ele. Exato. Não pode desprezar R$200 tó e tudo mais. Vocês ficam guardando em imóvelzinho.
Porque como investir, aí é um outro ponto difícil. Né? Tem aquele conselho do tio rico. Né? Tem aquele ali, é verdade. Mas onde investir hoje eu não sei. É difícil. Por exemplo, eu sempre investi em imóveis. A família Jafé foi uma família que entrou forte em imóveis. Quando você analisa... Ramo industrial e imóveis. Eu, por exemplo, eu tenho um bom carro. Comprei um bom carro. Mas se eu analiso, por exemplo, que você gasta hoje para comprar uma caminhonete, um SUV, alguma coisa, você vai gastar, sei lá, 250 mil reais. Se você com 250 mil reais, você constrói compra um terreno em algum lugar do interior, onde for, e constrói uma casinha que vai te dar R$1.000 de aluguel por mês. Exato. Então você tem que pensar, não, mas eu preciso de um bom carro, então vou comprar um bom carro. Claro, mas se você quiser empreender, também você pode pegar esse dinheiro e aplicar melhor. Você tem que pensar, será que eu preciso trocar de carro? Exato. Esse meu carro, não dá para aguentar mais uns 2 anos com ele? Não tá bom. Ah, tá perfeito. Funilaria tá ótimo, tem um arranhãozinho. Mando aí R$1.000, eu arrumo a funilaria dele tal, e vou pegar esse terreno, que é uma ocasião, e vou ter um imóvel para me garantir no futuro. Exato. E nessa brincadeira, R$1.000. Eu falo isso porque eu também entrei um pouco nessa viagem um tempo atrás. Mó trampo, comprar um terreno, construir uma casa, gerenciar para ganhar R$1.000. Cara, é muita babaquice pensar desse jeito. E que muitas vezes muita gente está pensando. Porque, cara, é R$1.000 por ano, é um patrimônio que você constrói, é 250 mil de ativo que valoriza. O imóvel valoriza. Com mais que haja todas as oscilações, no longo prazo o imóvel sempre valoriza porque é um bem escasso. Exato. E pensando dessa forma, vocês têm o que tem. Imóveis pra caramba, o senhor tem uma visão de novos investimentos gigantesca. Então, de novo, eu repito aqui, estou sendo até repetitivo, mas os ensinamentos que eu tiro da nossa convivência são os ensinamentos que o senhor me passa e os ensinamentos através de exemplo que eu observo. Então eu falo, caramba, às vezes eu estou menosprezando alguma coisa porque não vai dar tanto retorno. Cara, R$1.000 é retorno sim. Dinheiro, se eu tiver essa visão e tiver ser uma pessoa polida em termos de gastos, manter um custo de vida baixo, ser uma pessoa responsável e tudo mais, eu tenho 34 anos, cara. Quando eu tiver 60, eu vou estar com uma vida muito mais tranquila graças a isso. É isso que eu fico pensando. Agora, você pode, Deus não queira, mas morrer amanhã. Eu também. A gente sai daqui, 2 vagabundos cercam a gente, se assustam, me dão um tiro. Exato. Mas eu também posso viver 100 anos. Esse o negócio. Aí eu vou ficar o quê? Na miséria, quando velho? Na última fase da vida, você vai estar lá depois implorando para alguém... Depois da batalha, pedindo para alguém pagar a tua conta? Pelo amor de Deus. Então, horrível. E isso o jovem tem que pensar. Ele tem que ir mais adiante. Ele tem que falar, olha, a vida não é esse momento, é como um jogo de futebol. No jogo de futebol, você fez o gol, 2, 3 gols aos 30 minutos, mas não significa que o jogo acabou. Exatamente. Você ainda tem muito chão, você pode fazer mais gols. Como existem exemplos de no último minuto acontecer uma virada. No último minuto a virada. Você está ganhando de 1-0, o jogo está tranquilo, de repente outro time num chute despretensioso, faz o gol, empata, o cara, você dá aquele desespero para segurar o resultado, para ir para frente, toma um segundo gol. No jogo que estava ganho, aos 45 do segundo tempo. E é isso, é ir até o final. É até o final. E só mudando agora de assunto, quero te fazer uma pergunta. Vamos entrar na parte um pouco política e econômica. Cara, eu sou declarado de direita. Como eu também. Como o senhor também. Eu acho que a esquerda é uma loucura, né? Porque eles ignoram muitas vezes a realidade. Eu acho assim, se a gente for pegar pelo conceito, é legal direita ser super capitalista e esquerda pensar no ser humano, mas isso não quer dizer que a partir do momento... Na prática isso não acontece. Na prática é que não acontece, não quer dizer que o cara de esquerda não é capitalista e que o cara de direita não pensa no ser humano. Muito pelo contrário. A questão é que a esquerda, com um discurso bonito e populista, né? Eles estão caminhando cada vez mais para o comunismo. Inclusive o Lula está agora indo para a Rússia, para a China, as loucuras todas. E o Brasil vinha num crescimento gigantesco com ações a longo prazo que ia trazer muitas coisas maravilhosas para a gente. E nós ainda estamos surfando nessa onda. Eu quero ver quando acabar, quando terminar a onda. Os índices futuros já trazem que o Brasil está indo para o buraco. O Lula tenta colocar isso na culpa de alguém, né? Colocando isso, o Roberto Campos Neto não baixa a taxa de juros. Aí começa aquela que foi considerado o melhor presidente de Banco Central do mundo. Mas é o populismo por trás de tudo isso aí. E a gente que... E assim, a gente, na pandemia, quando eu questionei algumas coisas que eu não estava falando contra, eu não fui contra a vacina, eu sou super a favor da ciência, só que quando vem uma vacina para toma aí e dane-se as consequências, eu falei, cara, será que não vale a pena a gente só avaliar se realmente vai na porteira aberta mesmo?
fui chamado de negacionista. Isso. E, cara, uma loucura. E hoje a AstraZeneca está sendo cancelada em todos os lugares, dando merda pra caramba. Mas, enfim, aí... Então, da mesma forma que existem ciências na parte de saúde, existe ciência na parte de economia. Ciências econômicas. Cara, quando a gente fala sobre taxa de juros, câmbio e tudo mais, tem toda uma ciência por trás, porque uma ação desdobra em 200 outras. E a gente vê que o nosso governo hoje está indo para um caminho bem perigoso, que no final ou vai baixar a popularidade, que já está acontecendo, ou vai, com o discurso sedutor e populista, vai colocar a culpa no Bolsonaro para sempre. Sou Raul, senhor que se envolve com Fiesp, família muito, muito poderosa no Brasil, junto com o senhor, amigos de presidentes. Eu acho que o senhor conhece o próprio Temer, Conheço o SCAF. Todos, a gente tem conhecimento. Amigos de infância, inclusive, cara, bebendo direto da fonte lá de cima, senhor Raul. Qual é o cenário que o senhor vê para o país nesses próximos 3 anos e meio aí de governo de PT? Como que o empresário está tocando a vida? Quais as pessoas que, de fato, injetam muita grana na economia brasileira? Como que eles estão vendo? Dá um overview geral aí. Olha, eu quero dizer o seguinte, eu estou pessimista, mas eu não quero desanimar você, porque você não tem outro caminho, né? Não tem. Vou fazer o quê? Tem que ir, de Você não tem. Eu me lembro muito da história de um amigo, muitos anos atrás, que ele teve um estresse violento no trabalho dele e o médico aconselhou ele a parar. E ele parou pelo menos 45 dias. Depois de um determinado tempo, eu recebi um convite dele para que fosse a inauguração da nova loja dele. Que legal. Eu fui e ele abriu o discurso da inauguração da loja dizendo o seguinte: pessoal, eu estava extremamente desanimado com o Brasil, com a política, com tudo, com a crise, com tudo que estava acontecendo, tive um estresse. Parei 45 dias, não vi notícia, não vi televisão, não vi mais nada e inaugurei essa loja. É isso. É o que eu posso dizer. Então, você tem que se preocupar, claro, com a situação do país, sem dúvida. Montar um colchão financeiro para se preparar. Se prepare, mas você não pode parar. Você tem que continuar, não tem jeito. O país precisa do que você fabrica, do que você produz. O país precisa. O que você tem que saber é como você vai contornar esses caminhos. Aí que vai valer a tua inteligência, a tua sagacidade e aquilo que falou o Felipe muito bem. Você tem que pensar em como fazer uma vida econômica, poupar, porque você não sabe o que vai acontecer. Se você me perguntasse, você acha que eu devo investir? Eu posso lembrar daquilo que meu pai falava. Aquele que nunca parou, né, jamais será alcançado por aquele que parou. Mas eu acho que prudência e sopa de canja de galinha, né, não fazem mal a ninguém. Eu lembro que em dezembro ou novembro a gente estava com um projeto muito grande que inclusive vai rolar agora dos Estados Unidos, é aquele negócio de exportação que eu comentei contigo. E eu lembro que eu liguei pro seu Raul, falei, seu Raul, cara, eu tô precisando de mais espaço, a gente não consegue crescer mais aqui, eu vou ter que alugar um galpão, o senhor não tem uma indicação e tal. O senhor falou assim, cara, segura. Eu falei, mas Raul, fica tranquilo, eu não vou sair daqui. Ele falou, não é por isso não, cara. Você não sabe como que vai ser a economia e tudo mais. E, cara, o senhor Raul foi prudentíssimo nesse conselho e graças a Deus que eu escutei. Porque não dá. Por isso que eu falo. Cara, o mercado embicou. O mercado embicou 2 meses depois, embicou para baixo. E o espaço deu. Não fique pessimista. Sabe o que você faz? Chega em casa, faça como eu, que vivia de notícia, que eu tive anos de rádio e televisão, havia 5, 6 noticiários por dia, eu andava no carro noticiário. Hoje não. No carro eu ouço música, leio lá meu YouTube Music com meus artistas prediletos. Sim. Chega de noite, eu pego minha esposa, é Netflix, é Prime Video, é tudo, se tiver futebol, mas noticiário eu não vejo. É isso, eu me parei. informo pelos grupos de WhatsApp que eu ainda pertenço. Sim. E eu vou vendo tudo que está acontecendo ali. Mas eu não me meto. Não faz mais parte do teu dia a dia. Senão você vai ficar consumo. doido. Porque, infelizmente, nós estamos com... Como é que você pode confiar num governo que foi eleito de uma forma estranha, desde o processo... No STF, desde o processo da soltura do atual presidente, que eu prefiro nem falar o nome, mas desde o processo de soltura dele, que anularam os processos, ninguém inocentou ele. Exato. Anularam. E é uma narrativa que se constrói, né? Se constrói, E depois nós temos uma ditadura do judiciário que foi uma coisa absurda. Nós vivemos hoje um regime de quase exceção. Exato. Que hoje você tem que tomar muito cuidado com o que você fala. Então, e o que é pior, ele nomeou uma equipe
péssima. Porque em outras épocas, quando ele foi presidente pela primeira vez, ele nomeou para a economia Henrique Meirelles. Exato, uma equipe boa. Meirelles é um homem respeitado no mercado E financeiro. o presidente sozinho não faz nada, ele precisa de uma equipe. É verdade. Eu equipe até ruim. entendo que você nomeei o Haddad, que o Haddad não entenda de economia. Eu não acho que isso seja tão depreciativo assim. Sim. Porque se você é um grande empresário... Você tem noção das você coisas tem noção e equipe abaixo de você. O que você tem que fazer é, como se diz, o próprio Peter Drucker falava também, era dos ensinamentos dele. A tendência de um chefe competente é acercar-se de assessores competentes. É isso. Eu tinha um empresário do Rio Grande do Sul que falava, Raul, você tem que arrumar uma boa secretária, porque uma boa secretária ou secretário, ele faz 50% do teu trabalho. É isso. Ela te Ele faz ajuda. mesmo, ajuda Resolve demais. os teus pequenos problemas que você está lá batendo naquilo ali. E que atrapalha demais Que no dia atrapalha a dia. demais. São coisinhas, são coisas que elas entendem errado e atrapalham você. Você pensa de uma coisa errada, não é aquilo. É isso. Então, é importante. E isso a gente tem que ter esses assessores competentes. Se o Haddad consegue colocar assessores competentes e tira a ideologia de lado e fala, vamos dirigir isso como um país moderno, o país vai para frente. Vai. Agora, se ficar com ideologia, não vai. Cara, eu sinto até que o Haddad tá com uma intenção boa. É, Por porque ele incrível tá que pareça, sentindo. ele tá já sentindo falaram a pra ele, pressão. olha, se você for por esse caminho, você já era, pô. Exato, só que Você vai a acabar questão, com o Brasil. a questão é que ele em cima mata. Exato. Toda hora ele cria até rusgas com Imagina, com o Roberto Campos. É, com o Roberto né? Campos e o Lula vai lá e coloca fogo na lenha, porque ele quer colocar a culpa de toda a merda que tá acontecendo, desemprego aumentando e tudo mais. E assim, e que é louco, porque assim, eu vejo a esquerda comemorando que o câmbio caiu, mas ninguém entende o que está acontecendo por trás, que não tem nada a ver com as ações. Não tem nada a ver com coisa. É um efeito dominó que a economia inteira, e essa é a macroeconomia, ela está inteira ligada. Uma coisa que acontece lá na China influencia aqui, uma coisa que acontece na Europa influencia aqui, e muitas vezes a esquerda acaba comemorando notícias aleatórias que estão influenciando positivamente a primeiro momento a economia, como um feito do Lula, e no final não tem nada a ver com nada. Não tem nada a ver. No longo o dólar prazo tem que ser mantido alto, porque infelizmente prejudica as nossas exportações se o dólar abaixar demais. O que segura a balança do país. É claro que para importação é bom. Você está comprando teu material vindo de fora, para você é ótimo que baixe. Mas para exportação é ruim. E hoje o carro-chefe da nossa balança é o agronegócio, as commodities. E que é tão criticado. Que tão criticado. Então tu tem que ter um tempero que eu mesmo não tenho capacidade de dizer o que é certo e o que é errado. Sim. Mas uma autoridade como o Roberto Campos, eu sou fã do Roberto Campos Neto, porque eu conheci o avô. Que legal. O Roberto Campos, conheci ele pessoalmente. Que legal. Era muito amigo do meu primo do Rio de Janeiro, meu primo Jamil Haddad. A família da minha mãe é Haddad do Rio de Janeiro. Que legal. Não tem nada a ver com Não isso tem nada daqui. a ver? Não, mas era Haddad do Rio de Janeiro. Teu primo Haddad, só não sabia. O Jamil Haddad foi prefeito do Rio de Janeiro. Que legal. Senador da República e o homem que era médico. E ele que deu, na verdade, o impulso dos genéricos começou na mão dele. Que legal. O Serra depois adotou, porque ele levou a coisa para frente e adotou. Mas foi dele. E o irmão dele, o Samir, eram muito amigos, e do Mário Henrique Simons, e do Roberto Campos. Eu tive a oportunidade de conviver com eles, de jogar até uma partida de xadrez com o Mário Henrique Simons, que era um grande xadrista. Então, quer dizer, eu vi palestras do Roberto Campos, era um homem era uma sumidade. Na época era chamado de Bob Fields, que vendeu o Brasil para os americanos. Não foi nada disso. Sim. Sabe? Então eles estigmam e mentem. Lamentavelmente, o nosso jovem acreditou. Abraço. Infelizmente, o jovem universitário brasileiro, a vitória do atual presidente não foi conquistada através dos votos dos mais pobres. Porque esses mais pobres sempre votaram nele. Sim. Lá do Norte, Nordeste. Exato. Já eram votos Votos de Cabresto, votos antigos, aquele pessoal tal. Quem votou, quem decidiu essa eleição foram os jovens. Teus primos, meus primos, sobrinhos, parente, filho de amigo, filho... O senhor presenciou isso? Alguém da família jovem votando no Lula? Muito. Eu também. Muito. E sobrinhos meus falam, tio, você não sabe, eu trabalho num escritório, que nesse escritório todo mundo, os caras da minha idade, são todos Lula. Exatamente. Quer dizer, levados por uma mídia... Cara, estão sendo...
Porque foda, eles não estavam falar. entendendo. Eu, por exemplo, alguém me perguntou, mas vocês bolsonaristas, eu nunca fui bolsonarista. Eu também não. Eu fui um homem de direita sempre a vida inteira. Exatamente. As pessoas falam que eu sou Bolsonaro, eu sou gado bolsonarista, bolsominion. Cara, disso. eu também nem acho que o Bolsonaro é tudo isso. Eu acho que o Não. Bolsonaro é um cara que soube montar um time. Ele montou um time muito time bem. bom, é. Ele, desde o começo, ele sabia que ele não tinha capacidade de economia, chamou o que ele considerou melhor, que era o Paulo Guedes. Que é o que eu falo pro Haddad fazer. Melhor O ministro da Haddad tem que Economia do chamar o mundo. Melhor, ele não tem que ficar discutindo. Cara, o Paulo Guedes, eu lembro que quando ele trouxe as métricas lá da economia, pós-pandemia e tudo mais, nas reuniões que aconteciam lá fora, todo mundo falava que o Brasil ia crescer X e os outros países Y. E ele disse, cara, e para não falar que é mentira, tá gravado. Ele falou, ó, vocês vão rever as suas projeções, o Brasil vai crescer X% mais do que vocês estão projetando e vocês vão crescer X% menos. E aí foi lá e acertou na cabeça, cara. Foi o melhor e vou dizer uma coisa, ministro. o Brasil cresceu no meio de uma pandemia, Exato. né, da situação de guerra da Ucrânia, que mexeu com nossos fertilizantes, que o Bolsonaro teve a qualidade de ir lá falar com o Putin e garantir os fertilizantes para nós. E foi criticado. Falando que estava se aliando à Rússia. E olha quem está se aliando à Rússia. Isso. O PT criticou pra caramba e agora o Lula tá amiguinho dos caras. Não, mas sempre foi. Mas acontece que eles tinham que arrumar coisa para criticar. Exato. E na pandemia, não se esqueçam. Eu tenho certeza que você, talvez que está nos... foi um dos que foi prejudicado pela pandemia, tem que fechar a sua empresa. Porque eu mesmo perdi salas de escritório que eu tinha alugados por gente que estava em pleno desenvolvimento, que trabalhavam com RI, né? E as empresas cortaram tudo. Eu conheço um prédio onde eu tenho uma sala de escritório, o sujeito tinha 30 salas alugadas. Caraca. E ele teve que devolver tudo por quê? Porque era aula de cursos presenciais. Parou tudo. Então, quanta gente quebrou por causa dessa pandemia? Só quando eu critiquei a porra da máscara, meu Deus do céu, cara. Eu quase tomei bloco do Instagram. Eu fiquei do Instagram. Eu fiquei 7 dias sem poder responder inbox, sem poder fazer algumas ações lá pelo Instagram. O Instagram, não foi... Não, a própria rede social me bloqueou porque eu falei que essas máscaras de pano era um absurdo, simplesmente sem análise, simplesmente entrar. Cara, hoje tem estudo que máscara de pano não serve pra porra nenhuma. Isso. Cara, mas na época você não podia falar nada. Sabe o que é louco? Você não tem liberdade de expressão, cara. A partir do momento que você não pode questionar, fudeu. Isso, porque você não consegue... Você tem que aceitar a verdade absoluta. Você tem que aceitar a verdade absoluta. E quando que existe verdade absoluta? Nenhuma verdade absoluta. Nenhum de nós aqui nem sabe a nossa. nada, é verdade. Então, eu cara, com 70 anos, vocês acham que eu não sei nada. Exato. Ainda acho que preciso aprender muito. Todo momento a gente está se redescobrindo, descobrindo novas formas e tudo mais. Então, cara, a partir do momento que você não pode questionar, a liberdade de expressão é fundamental para a democracia, cara. Que é uma coisa que aconteceu muito perigosamente com o nosso STF, tolindo essa liberdade de expressão. Exatamente. Você não podia falar Eles nada. Eles queriam ganhar uma eleição de qualquer maneira. Teve coisas que eu quis falar, e apesar que eu quis que se foda, eu fui pra cima daquele negócio, mas teve gente que mandava assim, meu, Felipe, você pode ser preso, bicho. É verdade. Eu não incomodei tanto assim, apesar da página naquela época ter atingido 2,5 milhões de pessoas, que foi bastante, mas eu sou pequeno. Né? Então, pensa, se eu tivesse 2 milhões de seguidores, com certeza eu teria sido perseguido. Estaria perseguido, como foram. Paulo Figueiredo, o Rodrigo Constantino, Exato. Foram desmonetizados. Foi uma situação terrível. Uma situação terrível. E outra coisa interessante, que eu vi a explicação do Bolsonaro, inclusive numa palestra, que ele falava o seguinte, gente, eu acho que eu quero dar o direito a quem quiser ir trabalhar, que trabalhe. Exato. Quem quiser ficar em casa, fique em casa. Exato. O que eu não posso aceitar é um trabalhador, um vendedor ambulante que vende os drops, vende lá chiclete na balsa. A pipoca e tudo mais. A pipoca, para pegar esse dinheiro e levar comida para sua família. Exato. Não é para você falar pro cara, fica em casa. Populismo puro isso Populismo puro. Não, fica em casa. Porque queriam derrubá-lo. Exato. Então, porque queriam derrubá-lo, morreu um monte de gente. E conseguiu, cara. Conseguiu. Por incrível que pareça, a esquerda conseguiu, através da pandemia, pintar um demônio no Bolsonaro. Exato. E, claro, ele teve falas ruins e tudo mais. Eu acho que faltou muita assessoria para ele num determinado momento. Apesar que eu acho que ele corrigiu isso próximo da eleição. Se ele fosse aquele cara mais comedido, um pouco mais inteligente na sua comunicação, como foi na eleição, ele não teria perdido. Não, porque você não pode comprar uma briga que você não sabe que você não vai sair vencedor. Exato. Quer dizer, você comprou uma briga com a Rede Globo, então você tem que derrubar a Rede Globo. Exato. Agora, você não consegue e fica brigando, então você briga com fulano e não... É a mesma coisa, você pega um cavalão de 10 metros de altura,
Para você enfrentar ele, você tem que ser bom. Exatamente. Se você não é bom, não é lá o... Na mão não vai, pelo menos tenha uma arma. Stallone, né? Esses grandes... É isso. Você não vai derrubar o cara. Se não é autodestruição. Isso. Você pegar um inimigo que você não pode contra... Você tem que se aliar a ele. É uma regra de militar, inclusive. Militar, exatamente. Você tem. A história mostra que muitos arte países da guerra. se uniram, né? Para derrubar um aqui, para derrubar outro ali. Eles tinham que se unir com os maiores inimigos para derrubar o mal comum. Exato. Então, ele não fez isso. Eu acho que ele não tomou providências que ele deveria ter tomado. Ele precisou ele faltou ser político. Faltou ser político. No sentido real da palavra, e sabe? Usar Fazer um pouco a política. mais da autoridade dele. Porque no momento que ele quis nomear um delegado federal e falar, não, você não pode nomear esse cara, que é uma prerrogativa do presidente, ele mostrou a fraqueza. Exato. Você entendeu? E quando, por exemplo, falaram assim, olha, a polícia não pode subir os morros. E ele não falou nada, ficou quieto, protestou, mostrou fraqueza. E você, quando mostra fraqueza, os outros caíram em cima e derrubaram ele. No momento que você, no lugar que você está, demonstrar fraqueza é o pior o que pode acontecer. E hoje ele está quietinho aqui, com medo de ser preso. O que eles querem, principalmente, é torná-lo inelegível. Eu acho, mais uma vez, como você falou muito bem, ele continua sendo mal orientado. Porque ele não deveria ter voltado ao Brasil. Eu também acho que não. Ele deveria ter ido para a Itália, ficado lá. A Giorgia Meloni, que é a primeira-ministra, e essa é mulher mesmo. Essa aí, porreta. É a mulher com M maiúsculo. Exato. Ela daria todo o apoio a ele já tem cidadania lá do local, a ele e a família. Ele ficaria lá, poderia fazer palestras, não só na Itália, mas nos países, inclusive, vizinhos, para explicar o outro lado da moeda, porque venderam uma história. Porque a Europa olha o Lula como salvador da pátria. Isso, tem essa ideia. Portugal, eu tenho amigos que moram em Portugal, que eles falam, Raul, aqueles não acham que o homem é o herói. Exato. Você entendeu? Que ele que vai salvar o Brasil. É porque a ONU tá tudo junto com o Lula. Isso, aliás, não precisamos citar. A ONU é do Lula. Nós temos que falar a questão do Trump. Eu vou dizer uma coisa, eu posso garantir isso, apostaria. Se o Trump fosse presidente dos Estados Unidos, tivesse ganho a reeleição, não teria guerra da Ucrânia e Rússia. Eu também afirmaria isso. Eu vou dizer uma coisa, eu apostaria. Pena que não dá para saber. Não dá para saber, esse C nunca vai existir. Mas eu poderia apostar tudo dizendo o seguinte, se o Trump fosse reeleito presidente dos Estados Unidos, não haveria essa guerra da Ucrânia e Rússia que vitimou milhares de pessoas. É isso, o Biden é um idiota. Infelizmente. Infelizmente. Então, veja bem como é a política e como a política destrói as economias. É isso. Então, agora eu falei... E desfavorece o pobre, que não sabe o que está acontecendo e facilmente é seduzido por um discurso bonito, de picanha, e tudo mais, que no final das contas serve para nada. Uma frase de Abraham Lincoln, que eu gosto muito também, é o seguinte, não fortalecerás o pobre enfraquecendo os ricos. É isso. Ele fala tudo assim, Abraham Lincoln fala isso. Porque quando eu trabalho, eu estou gerando emprego para você. Exato. Você está gerando quantos empregos lá? Exato. Quantas pessoas dependem de você? Sim, diretamente, Direto, o empresário japonês, sabe o trabalhador japonês, que é outra cultura, ele à noite ele reza pelos antepassados dele, pedindo proteção aos antepassados, e pede proteção ao patrão, para que o patrão continue dando serviço para ele, ele possa sustentar a família dele. E que Deus um dia lhe dê força para que ele possa ser também um patrão. Exato. Aqui no Brasil, o cara quer matar o patrão, o cara é rico, muito por ladrão, safado, sem vergonha. A esquerda coloca isso, pinta o empresário como vilão. Como vilão. E no final das contas a gente tá levando, não é querer... Tem muito vilão, claro que tem muito filho da mãe. Vilão. Tem que ser vergonha mesmo. Mas no final das contas o empreendedorismo move a economia, bicho. Exato. Move a economia. E é interesse, inclusive, do capitalismo que o pobre ascenda. Claro. Porque é consumo, é base de consumo. Quanto mais dinheiro na economia girando, mais dinheiro circulando economicamente, cara. Não é interessante. Cara, a base do consumo, se for para a origem mesmo, é comida. As pessoas precisam comer. Claro. Então, simplesmente por existir uma demanda cíclica e refreável e infinita, porque todo dia a pessoa acorda com fome, automaticamente as pessoas precisam comer e aí se vende gado, se vende animal, se vende soja, e aí essas empresas compram vidro, que essas empresas contratam pessoas. A base do consumo é a comida. E quanto mais as pessoas na pirâmide de Maslow lá, né, saem daquela zona de simplesmente se alimentar por sobrevivência e começam a se alimentar por prazer ou irem atrás de moradia e tudo mais, conseguem ascender na pirâmide de Maslow, melhor para a economia. Mas é interessante que o pobre ascenda. Mas eu vou dizer uma coisa, a história do Brasil, tirada essa demagogia picareta de que inventam aí? Você pega um amigo seu,
que hoje é um cara muito rico. Dá uma olhada na história dele. O cara era pobre lá atrás. Exato. Se não ele, a família. O pai do cara era pobre. Exato. Você entendeu? Eu conheço gente que é poderosa, que o pai era taxista, o outro era motorista de ônibus, o outro era pedreiro. Eu conheço. E o filho hoje é um baita cara poderoso, ou cresceu muito como executivo, ou cresceu muito sendo dono de empresa. Eu conheci gente... o cara me mostrou um loteamento dele em Guarulhos, tinha mais de 3.000 lotes. Caraca. Esse cara era empreiteiro de obras. Olha isso. Eu conheço outro que era pintor, tem a maior empresa de pintura do Vale do Paraíba. Pintor de parede. Começou lá na lida mesmo. É isso. Porque o rico, esses caras eram pobres, meu. Quem inventou isso é a esquerda, cara. Lógico. A esquerda inventou isso colocando o patrão, o chefe, como filho da puta. Não é. A grande maioria, sinceramente, como a grande maioria dos trabalhadores e tudo mais querem também ascender na vida e tudo mais, a maioria é do bem. A humanidade, ela tem a origem e a essência maldosa, porque no final é poder e tudo mais, mas a humanidade é boa. Não, as pessoas entidades, grandes entidades que tem aí, beneficentes, são de senhoras ricas. Exato. Agora pega umas ONGs aí, picaretas, vai ver quem são. O Greenpeace. Quem são os donos. Eu nem vou ficar comentando dinheiro, de nome aqui, mas... ONGs, você entendeu? Quer dizer, então... O que eu quero dizer é para o jovem empreendedor, ou o empreendedor que está nos assistindo, que não caia nessa ladainha, né? Não caia. Eu não estou dizendo que você deve ser direita, que você deve ser esquerda, mas não caia, não seja bobo, porque você é um cara que tem capacidade para não cair num negócio desse. As próprias ONGs que pautam muitas vezes as lutas mundiais, elas são financiadas por indústrias que falam, tira o foco da minha, do que eu faço e ataca o do lado. Exato. Muitas vezes o cara que é o maior poluidor é o cara que dá mais dinheiro para sustentar essas ONGs ambientais. Exatamente. É isso. Se você for atrás, você vê que é isso. Lógico. Nós sabemos, eu sei, você sabe, não somos nenhum bidu para saber isso. Isso é uma coisa que é só você prestar atenção que você vê. Que você vê, tá tudo aberto. Sr. Raul, cara, quero agradecer demais a tua presença. Baita prazer. Quero, inclusive, te convidar para voltar, porque eu acho que esse assunto tem muito para conversar. Claro, é um prazer. Vai ser muito legal. O podcast vai ter continuidade, vai ser um podcast semanal, então eu vou ter bastante oportunidade para a gente voltar a conversar. Vai ser um prazer. Já conhece o caminho, vai ser fácil. Estão crescendo, o programa está cada vez melhor. Obrigado pela presença. É muito além do CNPJ. Muito além do CNPJ. Então, obrigado mesmo pela presença. Quero agradecer os apoios aqui do Além do CNPJ, vou agradecer rapidinho. E no final, pessoal, quero que o senhor dê um recado para os empreendedores, a mensagem final, o conselho final que o senhor, ou qualquer coisa que o senhor quiser falar, uns minutinhos aí para passar um recado final. Tá bom? Tá ótimo. Deixa eu só agradecer aqui os apoios. Galera, quero que todos vocês que estão assistindo, se alguma coisa desse podcast te contribuiu, quero que você valorize os apoios e os patrocinadores do Além do CNPJ, que de fato são as pessoas que ajudam e bancam toda essa estrutura para que tudo isso aconteça e essa informação chegue para você gratuitamente, tá bom? Primeiro deles, Evence Telecom, do Jean Nicodemos, parceiro lá do Além do CNPJ. Encante seus clientes com as soluções de atendimento via Evence Telecom. PABX virtual e plataforma de WhatsApp para o seu negócio. O site e o Instagram está aqui na tela. Cara, uma das coisas que a gente vê muitas vezes nesse mercado louco é o WhatsApp, essa loucura de formalização e tudo mais. O WhatsApp, da mesma forma que ajudou, atrapalhou demais a dinâmica, porque tudo isso está perdido e é uma bagunça, né? Então, com a plataforma da Evence, você consegue fazer um baita de um gerenciamento bacana, não só com WhatsApp, mas também um PABX virtual, que não é mais aquele PABX padrão e que se você tem, você provavelmente está perdendo negócios e clientes. Então, Evence Telecom, parceirão aqui do Além do CNPJ. CMC Displays, do Adalto de Carvalho, parceiro nosso também. Você está precisando vender mais? Então, teu negócio precisa de soluções criativas para PDVs e conte então com a CMC. Balcões, bandejas, displays e muito mais. Para quem trabalha com loja física e tudo mais, cara, precisa contar com uma apresentação bacana dos produtos. A gente sabe que muitas vezes as pessoas estão brigando por margem aí, falando que o mercado está concorrido, mas não sabe se posicionar. Então, quando você pensa numa estratégia de branding, você precisa apresentar o que você faz de maneira, de maneira boa, né? Com qualidade. E a CMC Displays ajuda você nisso, não só com balcões, bandejas, display e muito mais, mas também com toda essa assessoria, inclusive das coisas que você poderia trazer para o teu negócio. Site e Instagram na tela. Engenharia Gamatec, da Isabela, grande parceira também nossa aqui, Isabela Gama, garantindo a qualidade dos materiais utilizados na sua obra. Engenharia Gamatec. Cara, construção civil não é um mercado fácil.
A gente já sabe disso, muito instável, dá todos os problemas possíveis. E quando você precisa, muitas vezes, de laudos, informações e tudo mais, você muitas vezes precisa ter respaldo técnico. Muitas vezes que você até tem, às vezes você tem engenheiro na equipe, mas você precisa de pessoas e empresas que trazem essa terceirização do branding, né? Mostrando que uma terceira empresa está envolvida no projeto para trazer a qualidade que a tua obra precisa e o profissionalismo que você precisa mostrar para o seu cliente. Gamatec, Engenharia Gamatec, uma baita empresa. Conheço de perto a Isabelle, ela é seguidora do Além do CNPJ, a gente conversa, interage bastante e é uma profissional exemplar. Entra aqui no Instagram que está aparecendo na tela, no site deles, para vocês verem todos os serviços que eles executam. E é um baita do negócio. Beleza? Alpha Crux Contábil, do Gabriel Wagner. Alpha Crux Assessoria Contábil, impulsionando negócios com soluções contábeis personalizadas e transformando números em oportunidades. Aqui o site, né? Aqui o site e aqui o Instagram. E a mesma coisa, né? Que a gente começou a falar no começo do vídeo. Contabilidade é extremamente importante, não economize. Eu quero deixar uma dica final aqui, não economize com contabilidade. Alpha Crux Contábil do Gabriel, conversa, troca uma ideia com ele lá, que ele vai te dar toda a assessoria necessária e contabilidade se paga. Beleza? Piazza Recrutamentos, do Alexandre Piazza, você passa dias e dias recrutando sem conseguir dar foco na seleção e ainda errando na mão na contratação, deixa o recrutamento por nossa conta do Alexandre Piazza, site e Instagram na tela. Alexandre, a gente contrata ele na empresa, bicho, resolveu muito da nossa vida e todas as indicações que eu faço dele, o seguidor que eu indiquei volta para agradecer. Para de recrutar, mó trampo, ficar entrevistando 600 pessoas para achar uma pessoa, passa para o Alexandre e ele já pega o perfil, faz a entrevista inicial e traz só os finalistas para você ter muito mais assertividade. Aumenta a assertividade, se paga muito fácil e você economiza tempo. E tempo é uma coisa bem valiosa para o empreendedor. Loja Saborear Congelados, do Matheus Sonsini, indústria de salgados e pães de queijo congelado. É uma experiência gourmet, mais rápida e prática. Tá aqui o Instagram deles na tela. Cara, eu já experimentei e é sensacional. Então entra aqui. A loja virtual, nesse momento deles, eu acho que tá em manutenção, mas você consegue acessar e chamar no inbox aí. E eles têm uma indústria de salgados e pães de queijo para você deixar congelado na tua casa, super fácil, super legal. Baita de uma empresa, Saborear Congelados. Obrigado aí, Matheus, pela parceria. E para finalizar, os últimos dois, Scavone Engenharia, Enzo Scavone, é o nosso responsável técnico da empresa, é uma empresa de engenharia, laudos técnicos de obra e segurança do trabalho, bem focado em segurança do trabalho. Quem precisa trabalhar com segurança de trabalho, construção civil, qualquer outro ramo que necessita disso, o Enzo é um baita de um cara bacana, dá uma força gigantesca para a gente lá, o Instagram dele está na tela. E doutora Mari Berga, seus dentes são seu cartão de visita. Jamais negligencie o necessário para uma boa primeira impressão. Doutora Marilene Berga, dentista, não só meu, não só minha dentista, mas dentista de toda a equipe aqui do Além do CNPJ, da empresa e tudo mais. Baita de uma profissional boa para você que precisa dar um tapa no sorriso e também saúde bucal. Conte com ela aqui em São Paulo. Galera, muito obrigado. Quero agradecer mais uma vez o Sr. Raul e deixo as palavras finais para o senhor. Dá um recado geral para o empreendedor, para a empreendedora, para o jovem, para a pessoa que muitas vezes está desesperançosa ou esperançosa demais. Qual é o teu conselho ao longo dos seus 70 anos que você gostaria de deixar para o empreendedor brasileiro? Bom, eu queria parabenizar você pelos teus patrocinadores. Obrigado. Aquele que tiver esses patrocinadores aqui, consultar esses serviços aí, já tem meio caminho andado para a empresa dar certo. Para a empresa dar certo, parabéns, é isso aí. Obrigado, parabéns aos patrocinadores que estão apostando no programa, porque realmente, olha, você, empreendedor, busque aí, tá, os nomes estão aí, o Felipe já deu a receita aí com os patrocinadores. É isso aí. Eu queria dizer o seguinte, não desanime. Toque para frente, você não tem outro caminho. Se você não tem outro caminho, siga naquilo que você acredita. Você é empreendedor de nascimento, você nasceu para empreender. Talvez você não esteja no momento legal, talvez você não esteja no momento certo, mas você não deve desistir. Persistas e vencerás. Era um recado que meu pai me dava, que eu sigo sempre. Toda vez que eu estou assim meio
Dahmer, não sei o quê, vou na frente do retrato do meu pai, na frente do retrato do meu avô, aquele que veio do Líbano, vinha de cavalo, puxando 2 burros, mascateando mercadoria no interior, e fala, pô, meu amigo, perto do que eles passaram, nossos problemas não são nada. Então a gente tem que ter essa coragem, se inspire em alguém e pode ter certeza, toque para frente, vai para frente que acredita em você, mentaliza que você vai dar certo. Já se veja no sucesso e vai aparecer mais cedo ou mais tarde. Pode ter certeza. Legal, Surral. Muito obrigado pela oportunidade. Muitíssimo obrigado. Nesse negócio de se inspire em alguém, o senhor é uma inspiração para mim, Surral. Muito obrigado, viu? Puxa vida. Obrigado por aceitar o convite. E conto com o senhor de novo. É uma honra, é uma alegria estar aqui com esse público maravilhoso aí de internautas, empreendedores. Eu estou aqui à disposição. Sucesso. Galera, obrigado pela atenção. Vamos para cima. Se você curtiu, compartilha esse episódio. Clica aqui em se inscrever, porque muita gente assiste aqui no YouTube e não se inscreveu no canal para receber notificações e tudo mais. Até porque tem cortes e tudo mais. Então clica aqui no se inscrever. Siga as redes sociais, além do CNPJ e tudo mais. Tamo junto. Obrigado, Surral, mais uma vez. Valeu!